Olá, meu amigo, olá, minha amiga, uma excelente tarde de sábado a todos. Aproveito para renovar os votos de um sábado abençoado para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube e para você que nos acompanha também pelas nossas redes sociais. E como de praxe, um final de semana abençoado, um final de semana de muita paz para toda a sua família, para todos os seus. Vamos aqui, pessoal, a um conjunto de informações muito importantes. O que eu trago aqui é muito sério, é muito relevante. É sobre a possibilidade de suspensão da prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600. Mas eu já peço para que você se acalme aí e assista a este vídeo com calma até o final. Vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou explicar o que está acontecendo. Pessoal, ontem foi divulgada aí amplamente pela imprensa uma notícia de que o pagamento da quarta e da quinta parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 poderia ser suspenso. Ou seja, uma informação de que a prorrogação do auxílio emergencial poderia não acontecer de fato, né? A notícia não é falsa, mas não é para se desesperar. Não tem nada cancelado ainda. Eu vou explicar melhor o que está acontecendo. Fica comigo. Olha bem, segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o subprocurador-geral da República junto ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, encaminhou um pedido à presidência do TCU para que seja determinada a imediata suspensão do pagamento extra do auxílio emergencial de R$ 600. Mas, Thiago, por que ele pediu isso? Por que ele pediu uma coisa dessas? Por que esse homem quer suspender o pagamento da quarta e da quinta parcelas do auxílio? Isso é um absurdo. Calma aí, olha só. Segundo informações do jornal, o subprocurador cobra estudos por parte do governo federal, no sentido de deixar claro que essa prorrogação não vai colapsar o país do ponto de vista econômico e também, como não poderia deixar de ser, do ponto de vista fiscal. Nas palavras do subprocurador, abre aspas aí porque ele disse: infelizmente, caso não haja condições fiscais minimamente responsáveis, cabendo ao governo demonstrar isso, o que ainda não fez, não pode a irresponsabilidade política comprometer algo que é extremamente caro para o futuro de qualquer país: o equilíbrio fiscal. Caso esse equilíbrio não seja observado, o custo será cobrado das gerações futuras. Fecha aspas. Ele ainda disse ao jornal o seguinte, abre aspas: não defendo o fim do auxílio emergencial, apenas me preocupo em relação à obediência ao equilíbrio fiscal com a sua prorrogação de maneira indiscriminada, sem estar amparada nos prévios e devidos estudos técnicos, nos termos exigidos pela legislação. Dói-me pedir o que peço nesse momento, pois sei que seria muito mais cômodo todos os beneficiários originais receberem a prorrogação do auxílio emergencial. No papel de membro do órgão responsável por promover a defesa da ordem jurídica, sinto-me no dever de requerer o objeto da presente representação, o que somente é possível a alguém que, como eu, não tem nenhuma pretensão política. Fecha aspas. Agora repare o seguinte, pessoal, por favor, olha só, muita atenção. Mantenham a calma. A prorrogação não foi cancelada, não foi suspensa ainda. O que houve foi um pedido do Ministério Público para que o TCU analise se deve mandar suspender ou não, conforme a defesa aí que o governo deve apresentar ainda. Então, por enquanto, ainda não tem nada decidido. E tanto a quarta quanto a quinta parcela seguem valendo. Então, fiquem tranquilos, pelo amor de Deus. Ainda falando do TCU, vale lembrar que no dia 1º de julho agora, o tribunal determinou o encaminhamento das fraudes e dados dos fraudadores para o Ministério Público Federal, com a finalidade de, literalmente, processar e punir aqueles que, porventura, tenham cometido crimes e receberam ilegalmente o auxílio emergencial. Eu vou fechar esse vídeo aqui
com um trecho muito importante da sessão plenária do TCU do dia 1º de julho agora, em que o ministro Bruno Dantas fala a respeito das mais de 620 mil fraudes detectadas pelo órgão, como prova da verdade do que estamos trazendo aqui. Vamos ver, então, o que ele disse a respeito dessas fraudes absurdas e o que pode acontecer com os fraudadores. Vale a pena escutar o que disse o ministro. Vamos, então, ao vídeo. Vamos lá. Admito a Vossas Excelências que esse é um caso que me criou um mal-estar imenso, porque eu pude ver a capacidade humana de degeneração ética, de falta de solidariedade. Senhora Presidente, senhores ministros, nós tivemos informações de aposentados de instituições que remuneram bem, pessoas que ganham 30, 40, 50 mil reais, se inscrevendo para receber 600 reais do auxílio emergencial. Nós temos casos de empresários com faturamento que não se enquadra, cuja pessoa jurídica não se enquadra no conceito de microempresa que se cadastrou para receber esse auxílio emergencial. Então, a minha atuação técnica como ministro, eu vou pedir autorização do plenário para somar a minha indignação como cidadão brasileiro e determinar que seja encaminhada a lista dessas pessoas, os casos mais graves, os casos que denotem um dolo mais gritante, para o Ministério Público Federal, para que, dentro da apreciação que lhe cabe, examine a relevância penal dessas fraudes perpetradas contra a sociedade brasileira no pagamento desse auxílio emergencial. De modo que a proposta de acórdão, como eu mencionei, apresenta esses números que já citei, faço determinações ao Ministério da Cidadania, também encaminho ao Ministério da Cidadania os indícios identificados e a metodologia detalhada de avaliação do auxílio emergencial e faço as orientações que mencionei, dentre as quais eu destaco esse encaminhamento ao Ministério Público Federal e também aos tribunais de contas dos estados, para que esses servidores públicos que estão recebendo seus salários em dia, que têm estabilidade, mas que, não obstante isso, tiveram o desplante, tiveram o atrevimento, tiveram a ousadia de se inscrever para receber um auxílio de 600 reais destinados às pessoas mais pobres do Brasil e às pessoas que, devido à informalidade, estão em situação de fragilidade econômica. Essa é a minha proposta de acórdão, senhora Presidente, senhores ministros. A Sissex Previdência, que eu já elogiei, chegou à conclusão de que existem 620.299 auxílios com indícios de irregularidade, do total de 50.228.253 beneficiários do auxílio emergencial, tendo como referência as folhas de pagamento do mês de abril. Ou seja, não deveriam estar recebendo auxílio, primeiro, quem já recebe benefício previdenciário, e aqui eu estou falando de 221 mil pessoas. Segundo, quem recebe o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, estou falando de 200 mil pessoas. Terceiro, servidores públicos, estou falando aqui de 134 mil pessoas. Quarto, quem já recebe seguro-desemprego, estou falando de 19 mil pessoas. Quinto, caso que é inexplicável, falecidos, pessoas mortas, 17 mil. E sexto, pessoas com renda acima do limite. E aqui também, um caso gravíssimo, 16 mil pessoas, dentre outras situações que foram apontadas nesse relatório. Ademais, foram identificados 235.572, esse número é um número alto, empresários que não são microempreendedores individuais
e receberam auxílio emergencial em abril de 2020, o que caracteriza risco de focalização da política pública. Por um lado, o número de 620 mil pessoas é alto e atinge a materialidade de 1.280 bilhões de reais. Por outro lado, e não podemos deixar de frisar isso, essas 620 mil pessoas representam apenas 1,2% das pessoas que recebem o auxílio emergencial. Enquanto isso, esse tribunal já identificou pagamentos indevidos de 4% do BPC e de 2% no programa Bolsa Família, além de 11% dos benefícios do INSS. O que quer dizer que agora eu posso falar oficialmente, relatando um processo, aquilo que já tinha dito ao ministro Onyx Lorenzoni na nossa audiência, que, considerando as dificuldades que o Ministério encontrou para colocar de pé um programa desse porte, que atende mais de 60 milhões de pessoas, a partir de bases de dados que praticamente não conversavam e, sobretudo, com base num critério de autodeclaração, o índice de irregularidades é muito baixo, não é? Embora o número absoluto seja um número naturalmente alto, porque a base é de mais de 60 milhões de pessoas. Esses dados já foram informados ao governo dentro desse ambiente cooperativo que nós temos estabelecido, e algumas medidas já têm sido tomadas pelo governo federal. O acordo que submeto ao plenário encaminha as informações às instituições responsáveis e interessadas. Adicionalmente às propostas da unidade instrutora, e aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores ministros, estou orientando que se avalie, sob a perspectiva de gravidade da conduta e da otimização de esforços, a pertinência de a Sesec Previdência extrair informações sobre uma lista nominal de beneficiários indevidamente cadastrados, com vista a encaminhá-las aos órgãos competentes de persecução penal, em especial ao Ministério Público Federal, no caso de fraudes e conduta dolosa, e também aos tribunais de contas estaduais, no caso de agentes públicos beneficiados, para que adotem as providências que julgarem cabíveis.